Boa noite aí, meus amigos. Vamos continuar nosso papo aqui, conversa ao pé do rádio. Vamos continuar nossa abordagem, que foi o nosso compromisso da semana, né? Foi nosso dever de casa, falar alguma coisa sobre esse processo de sucessão. Nós somos cobrados muito aí no Não à Mídia Golpista. Nós estabelecemos uma posição nossa, através de análises, estudos e somatórios, diminuições, dividendos, e nós chegamos à conclusão que realmente nós fechamos pauta em torno de Ciro Gomes, dada até a total impossibilidade do Lula vir candidato. Mas não é esse o tema central hoje. O tema central hoje é a continuação. Hoje eu vou explicar por que é que Bolsonaro não se elege. De cara, a coisa mais simples do mundo. Nós temos que partir que nós temos um universo eleitoral de 100% de eleitores. 100% de eleitores que estão aptos para ir à urna. E 100% deles que forem às urnas, mesmo com defecções, com quem optou por não votar, esse número global sempre vai ser praticamente metade homem e metade mulher. Porque nosso eleitorado é dividido assim. Isso é a chamada grandeza. Não existe mas se as mulheres não forem, não existe nenhuma congregação de mulheres fazendo um grande movimento e nem tem capilaridade para isso, dizendo nós não vamos ou vamos deixar de ir, mais ou menos. Então, em números globais, dentro desse universo que nós temos aí de mais de 100 milhões de eleitores, o que nós temos é o seguinte: metade são homens, metade são mulheres. E o Bolsonaro, graças aos céus, ele tem uma penetração entre o público feminino de 13%, parece até ironia, né, com o PT, 13% de penetração dentro, e não consegue romper essa barreira. Talvez até diminua, não consegue romper essa barreira. Isso é uma barreira de teto. Isso é um impeditivo total para qualquer pretensão de vencer no segundo turno. Fora que o eleitor do Bolsonaro, ele não é um eleitor pautado pela racionalidade. Ele tem como mola mestra a própria irracionalidade dele, um neofascismo, que o cara nem sabe que ele é um fascista, mas tem esse neofascismo, tem uma carga de ignorância, de uma virilidade idiota, que o cara acha que é mais homem porque vota no Bolsonaro, porque ele criou esse estereótipo do machão, do valentão. O valentão que, passeando de moto, dois moleques com chassi de frango tomaram a moto dele, tomaram a arma dele e dizem as más línguas que pediram o relógio, ele arriou as calças, o cara deu um tapa na cara dele e falou que... o redondo, né? Assim, não queremos esse redondo, não queremos relógio, rapaz. Mas ele já estava pronto para arriar as calças. Isso é um pouco de lenda, um pouco de verdade, né? O certo é que esse daí é o valentão. O cara que resolve tudo na porrada, nisso, naquilo outro, esse grau de virilidade. Só que isso daí fragiliza ele sobremaneira em relação à parcela impenetrável, tá? Isso nós estamos falando dentro dessas projeções que nós estamos vendo aqui. São projeções totalmente aleatórias. Nós não levamos em consideração ainda propaganda, o desmoronamento que vai haver, as porradas que ele vai tomar e tudo isso. Até porque, no final das contas, o perfil do candidato... Vamos dizer que ele chegue a um topo absurdo de 30% dos votos. O Bolsonaro é aquele candidato que ele tem 30% de votos no primeiro turno e 30% no segundo. Porque o eleitor dele é tão obtuso, é tão fechado, é tão tapado, é tão despolitizado, que ele não sabe nem o que é mobilidade política, ele não sabe nada, ele não consegue entender nada disso. Esses fatores ele não entende.
Tá? Então, se ele já quer votar no Bolsonaro, ele vota no primeiro turno. Não existe aquele cara que votou no primeiro turno em outro candidato e depois fala assim, não, agora eu vou votar no Bolsonaro. Não, absolutamente. Ele já é Bolsonaro desde sempre. Você dá para ver o nível de fanatismo que você vê nas redes aí. É um número importante? É. É um número até impressionante? É. É número para causar preocupação para uma eleição majoritária? Não. Não, não é não. Até porque o eleitor dele, a hora que não tiver mais ele, vai de Alckmin. Vai de qualquer macaco da extrema-direita. Macaco que não tem nada a ver com a raça, não, tá? Porque o identitarismo tá tão babaca, tá tão ridículo, que a gente não pode nem usar certos termos correntes. O macaco, porque é um ser de imitação. Tá? É um bicho de imitação. É bom deixar bem claro, antes que algum babaca faça uma babaquice, porque babaca, a especialidade dele é fazer a babaquice e levar para esse lado. Então, com base científica, com base de cálculo, depois não a mídia golpista, lá no nosso espaço, no nosso site, eu vou botar isso tudo desenhadinho, legalzinho, bonitinho, para mostrar o que são números absolutos, números relativos, e que como você não tem capacidade de mexer de forma global nisso. Então, a nossa preocupação, o nosso foco, o nosso medo é que ele, na realidade, é um Le Pen capenga. Estão usando ele mais ou menos como usaram na França, o Le Pen, a família Le Pen, né, que são os donos do nazifascismo lá, francês. O Macron de lá, que é o nosso Alckmin, levou o Le Pen para o segundo turno, arrumou um espaço para ele, porque ganhar do Le Pen lá na França mesmo, com todo o seu fascismo, com toda a sua votação, com toda a votação dele, a filha dele, tá? É a mesma coisa que empurrar bêbado em ladeira. Você ganha dele com qualquer um. Então o caminho é esse. Tá? Bolsonaro é barulhento? É. É ruidoso? É. Incomoda um pouco. É risco para qualquer projeto, é risco a partir do momento que ele é usado pela direita para lançar outro candidato, para fazer outro candidato ganhar. Ele mesmo não é risco nenhum. Boa noite, amanhã a gente continua essa conversa, vamos continuar esse papo e amanhã a gente se encontra por aqui. Se Deus quiser, e ele vai querer. Ele está do nosso lado. Um abraço.